Olá, amigos! Mais um dia aqui reunidos hoje para o estudo do Livro dos Espíritos. E nós estamos no Livro dos Espíritos, no capítulo 7, que trata do retorno à vida corporal. Então nós já passamos pelos prelúdios do retorno, nós já passamos pela união da alma e do corpo, e agora entramos, na pergunta 361, nas faculdades morais e intelectuais. E hoje nós vamos ver especificamente as perguntas 362, 363 e 364. Como sempre, obtendo o auxílio do nosso irmão mais experiente, o espírito Miramês, que nos leva a reflexões mais profundas do que simplesmente as respostas que estão aqui no livro dos Espíritos. Na questão 362, vem escrito assim, qual o caráter dos indivíduos em que se encarnam espíritos travessos e levianos? E a resposta é, de indivíduos estouvados, espertalhões e algumas vezes malfazejos. Bom, então a resposta é bem simples, E aí, buscando lá um pouquinho mais de profundidade com a resposta do Miramês, ele nos esclarece o seguinte, os espíritos levianos nem sempre são maus espíritos, Muitas vezes eles são espíritos brincalhões, que não têm por hábito tomar as coisas com seriedade em sua vida, tanto no lado espiritual, assim como quando estão encarnados. Então, o que o Miramês nos pede para fazermos uma reflexão? Que quando nós identificarmos em nós características mais ou menos levianas, com essas características de que não levamos as coisas a sério, não procuramos nos aperfeiçoarmos dentro da doutrina espírita, ou tudo para nós é uma eterna fantasia, alegria, e vamos viver o momento, e é hoje que importa, amanhã não nos interessa, Muitas vezes nós identificamos um pouquinho disso em nós, porque nós somos espíritos em aprendizagem, Nós não podemos querer ter a presunção de dizer, não, nós somos espíritas e nós já estamos num grau muito elevado e não temos mais nada de espíritos brincalhões em nós. Não é assim. O fato de sermos espíritas, de estarmos procurando conhecimento através do espiritismo, não faz de nós nem mais nem menos perfeitos. A única coisa que podemos dizer é que estamos procurando um caminho para melhorar. Então, toda vez que nós identificarmos algumas dessas características em nós, o que nós devemos fazer? Aquelas características da pessoa, ela fala assim, eu tenho uma tendência a fazer intriga entre as pessoas, tendência a contar mentiras, a tendência a inventar coisas a respeito de outras pessoas, coisas que são normais dos seres humanos e cada um de nós sabe muito bem o que é. Então, toda vez que nós identificarmos essas características em nós, o que nós devemos fazer? Tentar, para o nosso aprendizado, para o nosso aperfeiçoamento, bloquear esse tipo de pensamento, valorizando mais aquelas coisas boas que nós aprendemos através do estudo do Evangelho, estudo do Livro dos Espíritos, estudo da doutrina espírita e da mensagem do Cristo como um todo. Então, isso é a reforma íntima que nós devemos nos propor a fazer em nosso espírito, melhorar a cada dia. Na pergunta 363, vem assim, os espíritos têm paixões que não pertencem à humanidade? E a resposta, não. De outro modo, eles vô-las teriam comunicado. Eles teriam comunicado dessas paixões para nós nas comunicações. E aí lá o Miramês nos ajuda, dizendo assim,
Os espíritos são os homens encarnados, assim como os homens encarnados são os espíritos que estavam desencarnados. Então, não tem diferença, né? As paixões são basicamente as mesmas. As manifestações dessas paixões é que podem ser diferentes conforme você está no mundo dos espíritos ou você está no mundo encarnado, né? Mas, e aí ele fala, né? Depois daí o aprofundamento da questão é, né, que nós devemos sempre que identificarmos em nós essas paixões ligadas à matéria, né, às imperfeições, aos prazeres desvairados e etc., né, toda vez que nós identificarmos em nós, de novo falando da reforma íntima, nós devemos tentar dar os primeiros passos rumo ao conhecimento, né, rumo a melhorar essas paixões ou a diminuir essas paixões, né? E na questão 364, né, vem escrito assim: é o mesmo espírito que dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência. Então, refazendo aqui a questão, é o mesmo espírito que dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência, ou seja, qualidades morais e inteligências vêm de um mesmo espírito que anima o homem? E a resposta é: seguramente é o mesmo. E isso em razão do grau que alcançou, né? O grau de elevação que alcançou. Não tem o homem em si dois espíritos. Então é isso que ele quer dizer aqui, né? A pergunta estava bem clara, né? Dizendo aqui: qualidades morais e inteligências vêm de um só espírito? Sim, né? E aí, né, de novo, né, nós recorrendo lá aos ensinamentos do nosso irmão mais experiente que nós, né, ele nos diz o seguinte: todas as qualidades que manifestamos, né, enquanto encarnados vêm das nossas vidas pretéritas, daquilo que nós já amealhamos como qualidades do nosso espírito. Quando a gente vai reencarnar, algumas dessas qualidades ou imperfeições, ou seja, do lado positivo e do lado negativo, são mais ou menos, e a palavra que não é Miramês que fala, mas o nosso irmão André Luiz, né, num livro mais recente dele, fala: essas qualidades, essas imperfeições são mais ou menos tamponadas conforme as necessidades reencarnatórias que você vai ter, né? Então a pessoa que vem já com aquele dom de tocar músicas, porque isso vai ser importante para a sua encarnação, né? Ou aquele dom de ser compassivo, de ser paciente com as pessoas, isso são coisas que traz já de encarnações passadas, né? E uma coisa muito interessante que ele fala é assim, né? Que todas as qualidades já estão em nós de forma adormecida, já que tudo que Deus cria é perfeito. Então, o espírito também é intrinsecamente, ou seja, desde lá por dentro, perfeito, né? E nós vamos, através das nossas reencarnações sucessivas, descobrindo essas perfeições que já estão dentro de nós, né? Muitas existências, muitas experiências. E quer dizer, muitas coisas nós estamos aprendendo agora, mas muitas das nossas habilidades que nós já temos já vêm de encarnações anteriores, mas sempre do mesmo espírito, nunca de dois espíritos ou de várias qualidades, vários espíritos animando uma pessoa só. Bom, gente, era isso por hoje. Boa noite, fiquem com Deus e boa semana a todos.